Vamos falar de memoriais hoje. Que é a Lei 10.826. Olá, meus amigos. Estamos aqui de volta com vocês para hoje encerrarmos todo o nosso assunto relativo ao CTB, Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503 de 1997. O tipo penal que vamos comentar hoje, um deles, é o do artigo 308, que trata da chamada competição automobilística não autorizada, que é aquela que nós conhecemos vulgarmente pelo nome de racha, que é exatamente essa competição que a gente ouve muito a falar e ela constitui crime dentro do nosso Código de Trânsito Brasileiro. O artigo 308 ele tem como ponto principal dizer que as suas elementares constituem o seguinte verbete: participar na direção de veículo automotor em via pública de competição automobilística não autorizada ou participar de exibição de manobras e acrobacias em veículo automotor também sem autorização, colocando em risco a incolumidade pública ou privada. Então vamos fazer uma análise dessas elementares para poder dizer o que configura de fato esse crime. Primeiro ponto que o legislador exige: que esteja na direção de veículo automotor. Então, o autor desse crime é o motorista, é aquele que conduz o veículo automotor. Isso não quer dizer que não admita concurso de pessoas na modalidade de participação, mas o autor é o condutor do veículo. Outro aspecto para caracterizar esse crime: é preciso que esta condução aconteça em via pública. Se for em via particular, também o fato é atípico. E via pública, nós já comentamos com vocês em algum outro momento sobre a sua configuração. Ou seja, a via pública ela tanto pode ser do poder público quanto do particular. A via ela é estritamente particular quando nela só transita o seu proprietário. É o caso, por exemplo, de uma fazenda, onde aquela via só vai até aquela fazenda, uma garagem. Essas são as chamadas vias particulares. Outro aspecto para caracterizar esse crime é que, além da ausência da autorização, é preciso ficar comprovado que esse tipo de condução, esse tipo de exibição, coloque em risco a incolumidade pública ou privada. Os crimes de trânsito, como nós já dissemos para vocês nos nossos encontros passados, eles estão sobretudo voltados para proteger um objeto jurídico que é, primeiro, a segurança viária e a chamada incolumidade do indivíduo. Portanto, o sujeito passivo é a coletividade. E toda vez que a coletividade for sujeito passivo de um crime, a ação penal tem que ser sempre pública e incondicionada. Por quê? A coletividade é destituída de personalidade jurídica, portanto, não possui representatividade para determinar a instauração de uma ação penal. Qualquer elemento desse do tipo penal ausente descaracteriza o tipo penal. Outra coisa que há de se observar: admite-se o concurso de pessoas, mas só na modalidade participação, porque, como dissemos agora há pouco, o autor é o condutor do veículo, é o motorista. Mas aqueles que participam da competição sem estar dirigindo também constituem autores desse fato, ou seja, desse fato. É o caso do copiloto, é o caso do fiscal de pista, é o caso, sobretudo, do organizador. Esses todos respondem em conjunto também pelo mesmo fato. Se desta conduta resultar lesão corporal ou resultar a morte, estaremos diante de um crime pré-doloso. Mas é preciso observar, para uma aplicação de uma pena maior, se das circunstâncias evidenciarem que o agente não quis nem produziu, o risco
deste resultado, ou seja, não teve dolo direto em lesionar ou matar, nem dolo eventual, esta é a pena. Caso ocorra o desejo de provocar lesão corporal, ou o desejo de um homicídio, ou que seja um dolo eventual, estes dois crimes, a lesão corporal e o homicídio culposo do trânsito, saem para o Código Penal, para o tipo normal do artigo 129 e os seus apêndices, e o artigo 121, todos eles do Código Penal também estabelecido como esse ponto. Meus amigos, este crime, como dissemos para vocês, é um crime de ação penal pública incondicionada. O Estado tem o dever de punir, mas a sua caracterização só ocorrerá nestas hipóteses. Vocês perceberam que pelas elementares do tipo, ele é bastante abrangente. O tipo penal seguinte, que é o do artigo 309, ele trata, sobretudo, da pessoa que dirige veículo automotor sem ter a permissão ou sem ter a habilitação ou ainda com a habilitação cassada. Por que isso? Porque o fato da pessoa nunca ter se prontificado para habilitar ou tirar uma permissão ou ter a sua permissão cassada, ele não pode dirigir. Mas o crime em pauta não consiste apenas em não ser habilitado ou não ter a permissão ou ter a habilitação cassada. Ele consiste, sobretudo, com a ausência dessas exigências, mais um coadjuvante que é colocando em risco também a incolumidade pública. Ou seja, se a pessoa estiver dirigindo de forma normal, a ausência da habilitação é apenas penalidade administrativa. Outra coisa importante de ressaltar, que também constitui crime a habilitação vencida mais de 30 dias. Porque quem tem habilitação vencida mais de 30 dias é como se não tivesse habilitado. Lembrando sempre que é preciso que desta condução do veículo em via pública também resulte dano potencial para a incolumidade pública, para as pessoas. Porque a segurança viária é o objetivo e as regras da ação penal são as mesmas relacionadas ao fato que expusemos para vocês agora há pouco em relação ao artigo 308. Então, meus amigos, vamos continuar falando agora com vocês sobre o crime do artigo 310. O artigo 310, ele é um crime que é imputado a quem entrega a direção de veículo automotor ou permite que alguém que não esteja em condições dirija o veículo automotor, quer seja pela idade, pela questão de alguma debilidade mental, pela embriaguez, ou seja, quem não está em condições de dirigir, não deve dirigir. E aquele que entrega o veículo, conhecendo essas condições, a pessoas para conduzi-lo, ela estando sempre inabilitada por essas razões, constitui o fato criminoso também. Por isso, deve-se ter muito cuidado ao entregar o veículo para que alguém dirija em seu nome ou por você. Tem que ter muito cuidado com esse fato, embora o crime seja de uma pena pequena, mas constitui crime, e os crimes nós sabemos, eles repercutem na vida daquele que o fez, porque gera reincidência e uma série de outras questões que impedem até que ele tenha um outro tipo de benefício. E para terminar, meus amigos, nós vamos falar sobretudo da chamada velocidade incompatível. Dirigir veículo automotor em via pública, nas proximidades de escola, hospitais, aglomerações, ruas estreitas, onde há uma concentração muito grande de pessoas, com a velocidade incompatível também constitui crime. Só lembrando um detalhe, a velocidade incompatível nem sempre é aquela que está estabelecida na placa da velocidade. Ela é incompatível com a